Nanda, eu emagreço e volto a engordar. Toda vez que eu faço uma dieta, tô bonitinha, mas eu volto a engordar. O que que acontece? O que que eu tenho que fazer? O famoso efeito sanfona. Alguém já passou por isso? Ou já ouviu alguém falando sobre isso? Ou já viu pessoas passando por isso? Esse efeito sanfona, ele é bem comum, né? Muito mais do que a gente gostaria que fosse. Vocês vão entender por quê nesse vídeo hoje. Então eu vou explicar o porquê que o efeito sanfona acontece e o que a gente pode fazer para se livrar do efeito sanfona e conseguir driblar esse efeito que é tão que atinge 95% das pessoas que fazem dieta. O que a gente faz? Tem como sim, e vou explicar para vocês nesse vídeo, então fica aqui até o final e já encaminha para as amigas que já engordaram, já emagreceram e engordaram várias vezes, para elas não perderem também. Vamos lá, gente. Efeito sanfona, né? Por que chama efeito sanfona, né? Porque é sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. E aí ficou chamado de efeito sanfona. É o famoso emagrecer e voltar a engordar. Essa é a minha especialidade hoje, né? Eu, depois de 12 anos de profissão, hoje o meu foco maior é esse, né? O que eu mais quero, eu falo que é a minha missão aqui nesse mundo, aqui no YouTube, no Instagram, no meu consultório, onde eu puder, né? Principalmente nos meus projetos, é te ajudar a emagrecer e não voltar a engordar. Porque tem como fazer isso, né? Apesar disso ser desafiador, tem como. E por que eu resolvi trabalhar muito com esse foco? Porque é muito frustrante, né? Eu falo que o impacto do efeito sanfona, além do impacto fisiológico, que eu vou explicar para vocês aqui, o impacto fisiológico é muito grande. De você toda vez emagrecer e voltar a engordar, emagrecer e voltar a engordar. E vocês já viram que toda vez que isso acontece, o peso vai aumentando, né? Daí você fez a dieta, engordou 5, engordou mais um pouquinho. Aí a segunda vez que você foi fazer, você já queria emagrecer 7. Aí a terceira vez, você já queria emagrecer 9. E assim foi, né? E hoje, depois de alguns anos, você fala, nossa, antes era só 5, agora tem que emagrecer 30. Né? Isso é muito comum. Então, o impacto fisiológico é grande, vocês vão entender o porquê. Mas tem um impacto emocional, um impacto da nossa saúde mental muito grande. E isso foi um dos maiores motivos para eu ter ido para esse caminho. Porque é muito frustrante, né? E eu acredito que muitas mulheres apresentam depressão hoje. E esse é um dos motivos de... Imagina, você fez dieta, você emagreceu e você tava linda, aí você recebeu um monte de elogio, aí todo mundo falou de você, e você colocou aquela roupa que você amava e se sentiu linda, maravilhosa, e aí voltou a engordar, e aí ninguém mais falava. E a vergonha de falar, nossa, a fulana engordou de novo, você viu? E aí às vezes é uma coisa tão sua que às vezes as pessoas não estão pensando isso de você, mas... Você acaba se privando de ir nos lugares para não ouvir comentário, você se priva de lugares porque você não quer que as pessoas pensem isso de você, e você se sente fracassada. E eu falo que isso vai, cada vez que você faz isso, vai minando com a capacidade de acreditar em você e em todos os sentidos. Você começa a se sentir fracassada, não só nessa área, como em tudo na sua vida. Então o impacto emocional desse efeito sanfona é muito grande. E foi por isso que eu busquei trabalhar com isso, né? Comecei a me especializar em eficiência. O que realmente a gente tem que fazer para não voltar a engordar? Então esse é o meu maior foco hoje. E com isso, né, trabalhando com isso, você acaba trazendo saúde, né, qualidade de vida, saúde e consequentemente a estética, que é no fundo o que a maioria das pessoas querem aí a princípio, né? Depois o objetivo acaba sendo outro. O primeiro motivo de todos é que o nosso corpo é muito inteligente, né? Então ele quer sobreviver. O objetivo do nosso corpo é sobrevivência, ele quer a sobrevivência. Guardar gordura é uma maneira de sobreviver, para te privar, quando se precisar, se ela precisar ficar sem comer, se ela ficar presa num deserto, ela consegue sobreviver. O seu corpo, ele não sabe que você decidiu emagrecer porque você quer pôr o biquíni. Então, ele não sabe se você quer colocar o biquíni ou se você tá presa no deserto. Ele não sabe diferenciar. Então, quando você começa uma privação grande de alimentos, né, que é isso que acontece quando a pessoa vai fazer uma dieta, você priva. E aí você começa a perder peso. Essa perda de peso dá um alerta no seu corpo. Ele fala, vou ficar atento, vou ficar alerta. E com isso, o nosso metabolismo fica mais lento. Ah, então quer dizer que eu não vou emagrecer mais? Não, não é isso. Mas ele fica mais lento, ele vai trabalhar de uma maneira mais lenta. Mas você vai lá e emagrece. Emagreceu, perdeu os 5 quilos lá que você queria lá no princípio. Só que você volta, às vezes, come um pouquinho mais, né? Porque você estava fazendo uma privação, agora você para de fazer essa privação.
Além dessa privação, o que acontece quando a gente faz dieta? Já aconteceu com você de você sentir mais fome? Nossa, só eu começar a fazer dieta que eu sinto mais fome. Por que isso acontece? Hormônios, né? O nosso corpo é movido a hormônios. Então, o nosso parâmetro metabólico, principalmente hormonal, começa a modificar. Uns ficam maiores, outros ficam um pouco menores. E tem um hormônio da fome, que é a grelina. E o nosso corpo começa a produzir mais grelina porque você está perdendo peso. Então, como se ele fosse te preparar para ir buscar alimento. Por isso que, quando a gente fica fazendo dieta, vocês já viram que a gente fica, às vezes, pensando mais em comida? A gente pensa mais em comida, a gente sonha com comida, a gente quer falar sobre comida. Às vezes, o assunto com as pessoas... Já pessoas que fazem dieta juntas, o que elas falam? Elas falam de comida. Elas falam de dieta também, mas elas falam muito mais de comida. Elas falam de homem? Não, elas falam de comida. Homens em privação falam do quê? De comida. Então, o excesso da grelina, com o aumento da grelina, a gente começa a buscar mais alimento. Então, a gente começa a ficar com mais fome. E aí fica cada vez mais difícil a gente se manter nessa restrição. Aí você começa a voltar a comer como comia antes. E aí acontece o efeito sanfona. Então, reduziu a sua taxa metabólica, aí você aumentou a grelina, você começou a ficar com mais fome, você voltou a comer e voltou a engordar. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender do nosso corpo, que é por isso que acontece o efeito sanfona. Aí tem outra questão aqui. Por que acontece? Por que você volta a comer? Você fez a dieta ali, parou de comer carboidrato, você parou de comer doce que você adora, você mudou, você a vida inteira comeu docinho depois do almoço. Aí de repente você fala, não vou comer mais doce nenhum. A vida inteira você tomou um lanche de café da tarde com a sua família. A vida inteira você sentou, é um evento, sentar no café da tarde com a família, aí de repente você para de fazer isso. Você muda, né, essa parte comportamental, você muda totalmente o seu comportamento e começa a ter um comportamento muito diferente do que você tinha. E aí você retoma, você não aguenta. Além de ter essa questão fisiológica do corpo ficar pedindo hormônios, o hormônio aumentar e você pedir comida, você querer comida, tem essa parte comportamental. Que aí você vai buscar, eu sempre vejo que você começa a sentir falta, você fala, nossa, saudade de tomar um café com a minha família. Aí na hora que você se depara com aquele café da família, aí você fala assim, não, hoje eu vou tomar café da tarde com a minha família, aí você acaba. E aí é onde retoma todo o peso. E aí, vamos falar agora o que a gente tem que fazer então, Nanda? O que eu faço para mudar isso? O que eu faço para melhorar, para não cair no efeito sanfona de novo? Tem como? Porque parece que o jeito que você tá falando não tem como, meu Deus, tem como. Tem como. E não é falta de vergonha na cara, não é falta de foco, é falta de eficiência. Eu gosto muito dessa palavra, né? Inclusive é uma das palavras do meu método, né? Simples, humano e eficiente. Porque são essas palavras, são essas 3 palavras que a gente precisa. O simples, o humano e o eficiente. Então a gente tem que lembrar que você é humana, então a gente tem que pensar nesses comportamentos, a gente tem que pensar na simplicidade. Quanto mais complexo for essa mudança, mais difícil vai ser de manter constância. E eficiente. Você tem que mostrar pro seu corpo que tá tudo bem. Eu sempre gostei de explicar dessa maneira com meus pacientes, né? Que a partir do momento que você mostra pro seu corpo que tá tudo bem, essa parte metabólica de sobrevivência fica muito mais amenizada. Ele entende que tá tudo certo, que você tá saudável, que você não tá no deserto, que você não tá se privando porque você tá no deserto. É mais lento? É diferente de uma dieta que você tira todo o carboidrato? Sim, mas vale muito a pena. Eu sempre falo esse exemplo para meus pacientes, né? O que você prefere? Você perder em um ano, ali por mês, 2 quilos e perder 24 quilos no final do mês, do final do ano, até o final do ano? Ou você prefere perder 5 no outro mês, 10 quilos? No terceiro mês você já perder 12 quilos e no quarto mês você não aguenta mais. E aí na hora que chegar no final do ano, além de você não ter perdido nada na conta final, você ainda engordou um pouco. O que você prefere? Então é uma escolha, é uma questão de escolha, de calma, de consciência, de escolher com consciência e trazer essa eficiência para o seu corpo. Primeiro ponto, atividade física. Lembra que eu falei dessa taxa metabólica que diminui? Sabe como que a gente aumenta ela, sabe, né? Atividade física. Porque se você fizer uma atividade física, principalmente treino resistido, treino de força, em vários vídeos eu já falei isso aqui pra vocês, várias vezes.
Treino resistido, treino de força, faz com que a sua taxa metabólica aumente. É a melhor maneira de aumentar o metabolismo, é músculo, é tendo músculo. A partir do momento que você tá ganhando músculo e você tá se alimentando bem, mesmo com uma restrição calórica, mas tá se alimentando bem, o seu corpo entende que tá tudo certo. É isso, é eficiência. Então não é fazendo jejum, não é fazendo low carb. Nanda, mas quando eu fiz jejum eu emagreci pra caramba, quando eu fiz low carb eu emagreci pra caramba. Ok, mas voltou a engordar. E não é sobre isso que eu quero. Não discuto a eficiência para emagrecimento da low carb. Eu não discuto a eficiência do emagrecimento para um jejum bem feito. Mas e depois? Então não é essa a questão que eu quero. Eu quero que vocês emagreçam e não voltem a engordar. Essa é a minha ideia, é a minha idealização e é a minha missão aqui. Te livrar do efeito sanfona. Então o que a gente faz para conseguir se livrar do efeito sanfona? Atividade física. E a gente vai precisar da constância. Para ter essa constância, a gente precisa não mudar drasticamente. Você não pode ter essa mudança absurda de repente. Tem que ser gradual. Eu tenho que mudar meu estilo de vida, mas vamos gradualmente, vamos aos pouquinhos. Procura um profissional para te ajudar. Procura alguém que vai te ajudar nesse processo todo. É para a vida toda, não é? Então pega alguém para te ajudar. Eu não tenho condições financeiras. Não tem problema, assiste meus vídeos aqui, me acompanhe no Instagram, que eu tenho certeza que já vai te ajudar. E faça a mudança gradual. Pense em mais incluir do que excluir. Vá fazendo mudança gradual. E lembra, eu tenho que fazer meu corpo trabalhar com eficiência, não é cortando. Certo? Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminhe para quem você sabe que passa por isso, né? Pelo efeito sanfona, que eu tenho certeza que vai ajudar. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.